E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica e vamos ver se agora vai. Tivemos um probleminha técnico aí na entrada anterior. Vamos ver se eu consigo agora puxar aqui nosso amigo Dinho Betempes, que é o nosso convidado de hoje, para falar sobre os planetas maléficos e benéficos na astrologia. Boa noite, Belissa, DGLS Araújo. Opa, agora tem uma tela diferente, agora tá uma tela branca. Será que agora vai rolar? Salve, Dinho! Agora Agora sim. vai. Às vezes era um mau contato do Instagram aí. Verdade. Boa noite, Dinho. Tudo bem com você, cara? Boa noite, Paulo. Só não consigo te enxergar agora, Ixi, mas me vejo perfeitamente. Alguma rapaz. configuração, será? Olha, não sei, viu? Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Tentei trocar minha câmera. Você me vê agora não? Não te vejo. Ai, ai, ai. Mas você me escuta bem. Te escuto bem. Eu vou tentar te acompanhar aqui na tela do computador, Ah, boa. que aí fica melhor. Estou usando a câmera aqui do Tentar fazer um negócio do aqui. Smart, que é uma câmera melhor. Boa, legal. Boa noite, Joana Revés. Alfabeto das Estrelas. Bom, superados aí os primeiros problemas técnicos, aí vamos para o nosso papo, que hoje o papo vai ser muito interessante. E, como eu já falei, o papo é sobre os maléficos e benéficos na astrologia. E eu chamei o Dinho, que tem um trabalho super sólido aí com astrologia tradicional nas redes sociais. É um astrólogo que eu já acompanho há algum tempo. E como é um assunto que eu acho que a gente precisa ser muito objetivo e muito sóbrio para falar, eu trouxe o Dinho, porque é a abordagem dele que eu curto pra caramba. E, enfim, seja bem-vindo, Dinho. Obrigado por aceitar aí esse convite. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Legal. Dinho, antes de começar, deixa eu dar tuas credenciais aí para a galera que não te conhece ainda. O Dinho ele estuda astrologia desde 2007, ele trabalha como astrólogo tradicional desde 2014, nos ramos de astrologia natal, horária, eletiva, mundial e, para quem quiser conhecer mais aí do trabalho dele, acesse dinhoastrologiatradicional.blogspot.com. É o site dele, o blog dele, onde ele posta conteúdos aí bem interessantes, uns textos muito legais sobre movimentações astrológicas, sobre técnicas, ou então você procura Dinho Astrologia Tradicional, que você encontra aí também no Facebook e em outras redes. Certo, Dinho? Certo? Maravilha. Dinho, você também é geólogo, você falou, né, cara? Sou geógrafo, né? Geógrafo, Então, perdão, por, exato. por São formação. parecidos, né? Então, é minha formação também, que remonta aí ao final da década de 2000, né? Então, a observação dos céus também já começou nesse mesmo período, né? Junto com a geografia, né? E a astrologia entrou em paralelo, né? Com essa formação, né? São formações diferentes, né? Mas ambas tratam, né? Do fenômeno humano na Terra, né? Sob perspectivas diferenciadas, mas se complementam, né? Bacana. Então, vamos começar nosso papo. Primeiramente, queria saber, Dinho, como que você entrou em contato com a astrologia? Como é que a astrologia entrou na tua vida? Olha, eu acho que a gente for fazer uma leitura, né, mais antiga, assim, né, acho que os primeiros contatos, né, acho que foram naqueles almanaques do pensamento, lá, talvez 2001, né, já tinha um interesse prévio, assim, né, uma coisa bem incipiente, né, mas acho que foi com o advento do Orkut, né, ali em 2004, 2005, eu entrei um pouquinho depois, de 2006, né, que eu comecei a acompanhar e entrar em contato com aquele conteúdo que eu achava que era astrologia, né, e lendo esses textos, eu de repente vi algo diferente, né, que eram os textos, né, de alguns astrólogos tradicionais que já escreviam, né, em língua portuguesa, astrólogos brasileiros, ali em torno de 2006, 2007, e isso me chamou bastante atenção, né, principalmente pela robustez, né, epistemológica da astrologia tradicional, pela capacidade dela proporcionar previsões, né, de antever eventos, né, astrologia mundial, que aí tem esse link, né,
entre a astrologia e a geografia, né? A astrologia dos países, né? Dos eventos extremos, terremotos, enfim. Então, eu fui por esse caminho. Então, rapidamente eu entrei na astrologia clássica. Nunca tive a pretensão de me tornar astrólogo. Até foi uma questão que, em algum momento, surgiu: sou ou não sou, né? E, aos poucos, fui entrando por esse caminho vasto da astrologia e cá estou. Sensacional. E, bom, já entrando então no nosso tema, Dinho, é, o que são, assim, inicialmente, né, os maléficos e benéficos na astrologia, né? São termos que, para um leigo, pode espantar, pode achar que tem a ver com algum conceito, né, moral, alguma coisa assim, mas queria que você explicasse aí para quem, de repente, nunca ouviu falar e está chegando aqui na live, o que são os planetas maléficos e benéficos na astrologia? Bom, a astrologia ela é um princípio, né, uma arte, uma ciência que representa a realidade, né? E nós temos como os principais astros, né, o Sol e a Lua, né? A luz masculina diurna, que é o Sol, e a luz feminina noturna, que é a Lua, né? Que são os doadores da vida, né? Inclusive no mapa natal são os astros preferenciais para a gente localizar a fonte da vida, né? Então, é a partir desses astros que todo o sistema, né, de regências, de dignidades planetárias, né, se constitui. Então, a gente pega, por exemplo, né, Sol, né, tem o seu domicílio em Leão, que é o signo de fogo do norte, e a Lua, né, que tem o seu domicílio em Câncer, o signo cardinal de água do norte, né? Então, nós temos aquilo que facilita, né, que é favorável à vida, e aquilo que dificulta, né? Nós temos propriedades que são moderadas, né, o calor em moderação, né, a umidade em moderação, e isso facilita a vida, né? Aqui também mais um link com a geografia, né? Calor e umidade, né, que são propriedades, por exemplo, de Júpiter, né, para alguns autores também de Vênus, né, mas todos concordam que ela é moderada, né, sempre úmida. Se a gente pega, por exemplo, região da Terra equatorial, região tropical, nós temos vida em abundância, né? Então, à medida que a gente começa a migrar tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul, né, que vai se tornando mais frio, vai se tornando mais seco, essa vida vai se tornando mais escassa, essa vida vai se tornando cada vez menos exuberante até ela desaparecer, né? Então, nós temos aqui propriedades que são contrárias à vida e propriedades que são favoráveis. Por exemplo, um deserto é extremamente quente, né, extremamente seco, não há vida, há poucas espécies que sobrevivem ali, né? Então, voltando, a gente pega o domicílio, né, do Sol e da Lua, que são as luzes, né, concessoras de vida, e esses planetas, né, que são Marte e Saturno, né, começando aqui pelos maléficos, eles têm propriedades que são contrárias à vida, né? Por exemplo, Saturno. Saturno ele rege signos que são opostos aos signos do Sol e da Lua, né? Saturno rege Capricórnio, oposto a Câncer, e Saturno rege Aquário, oposto a Leão, né? Então Saturno ele é o planeta mais distante de todos, né? Se a gente pega todas as relações orbitais ali, né? Saturno ele tem um ciclo revolucional de aproximadamente 29 anos e meio. Então ele é lento, ele é distante do Sol, né? E as propriedades deles, né, fria e seca, são totalmente contrárias à vida. Por isso ele é um maléfico, ele tem destempero natural. E Marte, ele é quente e seco, né? Então a gente pode pensar em Marte nas suas propriedades como um deserto, né? Então ele tem esse caráter inóspito também. E os domicílios de Marte são signos que formam quadratura aos signos dos luminares. Por exemplo, Áries, ele faz uma quadratura a Câncer e Escorpião faz uma quadratura a Leão, né? Então, porque aqui a oposição ela é um aspecto saturnino, né? Então totalmente contrário à vida. E as quadraturas, né, são aspectos também de hostilidade considerável, né? Marte é extremamente quente, né, mas mais seco do que quente, então também ele tem essas qualidades contrárias à vida, né? Daí se deriva então o conceito de maléfico pelo destempero, né, essencial que pode ser exacerbado ou pode ser temperado, pode ser melhorado dentro de um contexto de uma carta, seja ela horária, natal, eletiva, mundana, enfim. Legal, e é para esse caminho que a gente vai agora, começar a descobrir como é que esses caras funcionam, né? Exato. Dinho,
A partir de quando, mais ou menos, que esse conceito começa a ser usado? Você consegue localizar, mais ou menos? Acho que isso se confunde com a própria história, né? Com a própria constituição da astrologia, né? E a gente vai passar por, voltando na história, passar por renascentistas, vai chegar no período medieval, vai chegar nos helenísticos e vai andar mais para trás ainda, né? E a própria natureza da luz, né, dos planetas, né? Por exemplo, se a gente pega Júpiter e Vênus, né? Aqui no Sul a gente tem uma condição razoável de observação, né? Mas em outras regiões do país também, né? Longe das grandes metrópoles, né? Vênus e Júpiter, que são astros temperados, né? Tem uma luz pungente, né? Uma luz agradável, né? Um brilho que chama a atenção no céu, né? Saturno, né? Que é o mais distante, tem aquele brilho opaco, apagado, né? Então eles já trazem uma ideia já de dificuldades, de escassez, né? Marte varia muito no seu brilho, né? Mas sempre tem aquela luz vermelha, cobreada, né? Que lembra o fogo, né? A guerra, né? Então isso se confunde com o que há de mais primitivo na astrologia, né? Do empírico, das observações, né? Das cheias, dos rios, das secas, né? Do tempo propício para plantar, para colher. Então é algo que é intrínseco à própria história, né? Da astrologia. Legal. Dinho, o que que determina assim, né, o malefício ou o benefício? A gente falou a questão, né, das qualidades primitivas deles, né, das qualidades primordiais, né? E a gente viu que os maléficos eles têm uma intensidade aí no quente e seco ou no frio e seco, né, mas preferencialmente uma intensidade na secura. E a umidade ela seria, né, o que dá aí o componente de vida, né? Agora, tem outros componentes que temperam isso no mapa também, né? Exato. Né? Se a gente pega, por exemplo, né, acho que é Doroteu que fala, né, Saturno não prejudica quem nasce durante o dia e Marte não prejudica quem nasce durante a noite. É uma informação muito importante. Né? Por que é dito isso? Né? Porque Saturno é extremamente frio. Né? Então, durante a noite, a tendência é que ele seja ainda mais frio. Né? Então, essa qualidade primitiva dele, que já é destemperada, ela se torna ainda mais destemperada. E para Marte, né, que é extremamente quente e seco, o dia torna Marte ainda mais quente e mais seco. Então isso faz com que ele seja, né, mais perigoso. Mas isso seria muito fácil, né, saber se uma pessoa nasceu durante o dia, né, sol acima do horizonte, ou durante a noite, sol abaixo do horizonte. Então a gente vai saber se seu problema é Marte ou seu problema é Saturno. E não é assim que funciona, né? Então tem uma série de variáveis que a gente analisa na carta, né? Geralmente a gente pensa no mapa natal, mas em qualquer mapa, horário, natal, eletivo, mundano, né, para verificar se aquele planeta ele é mais prejudicial ou ele é um planeta que é mais favorável, né, dentro do contexto dessas cartas. É aquilo que nós convencionamos a chamar de estado cósmico do planeta, né? São todas essas variáveis que a gente vai dissecar aqui. Legal. E, Dinho, como que a gente deve assim, interpretar um maléfico ou um benéfico no mapa astrológico? Aonde tem um maléfico, vai ter malefício obrigatoriamente? Onde tem um benéfico, vai ter ajuda obrigatoriamente? Ou não é bem assim? Não necessariamente, né? É claro que pode ter uma afirmação, né? Onde tem Vênus, onde tem Júpiter, o significado é bom, né? Onde tem Marte, onde tem Saturno, o significado é ruim. Mas isso é apenas um voto baseado na natureza essencial do planeta, né? Vamos pegar aqui o exemplo de Saturno, tá? Que é frio e seco, destemperado e pode representar problemas com um certo grau de severidade. Tá? Mas vamos pensar aqui que o mapa é diurno, tá? A pessoa nasceu durante o dia. Então já é um ponto para temperar Saturno. Vamos imaginar que ele está na casa 11, né, que é uma casa benéfica, uma casa que é o templo de Júpiter, né, uma casa afortunada. Saturno pode estar ocupando os seus termos, né, Saturno pode estar ocupando o seu próprio signo. É claro que isso, quando a gente fala de Júpiter e Saturno, isso tem que ser bem ponderado, porque Júpiter passa um ano no signo, Saturno passa de 2 anos e meio a 3. Né? Então, ter Júpiter no signo, ter Saturno em determinado signo, é algo que tem que ser muito bem contextualizado na carta natal. Em astrologia mundial, isso é claro e límpido. Em astrologia natal, não. Mas, recapitulando, vamos imaginar Saturno,
Na 11, mapa diurno, né, seja nos seus termos ou num signo quente, né, sem reger casas ruins, sem receber, por exemplo, sem estar envolvido em aspectos hostis com lua, com sol, né, principalmente aqueles que não houver recepção, sem ferir, por exemplo, o lote da fortuna. A tendência, né, se tudo isso que eu estou dizendo, é que Saturno seja um benéfico funcional na vida da pessoa. O que isso significa? Né, que as casas que Saturno rege, aquilo que Saturno tem enquanto propriedades, aquilo vai trazer benefício à pessoa. Tá? Quando? Sempre, principalmente quando Saturno ele se tornar um planeta ativo, né, um cronocrata ativo, seja numa revolução solar, né, numa direção, né, numa firdária, que é uma técnica também muito poderosa, muito interessante. Agora, Saturno ele vai ser bonzinho? Não, apesar de tudo, ele não vai ser bonzinho. Então, significa que aqueles benefícios que são representados por Saturno, eles virão através de elementos, através de grandezas saturninas. O que é Saturno? Saturno é o tempo, Saturno é o esforço, Saturno é a espera, né? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos pegar aqui um assunto determinado à carreira, a pessoa tem Saturno na 10, né? Então, a pessoa, e dentro dessas condições que eu falei, né, nem sempre elas serão todas atingidas, né, tanto para o bem quanto para o mal. Saturno na 10 muito bem colocado, mas a pessoa vai ter uma carreira muito fácil? Não. Né? A pessoa pode estudar muito, pode ralar muito, pode ver outras pessoas conseguindo acesso àquilo que ela quer, mas no final, com tempo, com renúncia, né, com abnegação, né, com persistência, ela pode conseguir algo muito sólido, muito benéfico para a vida dela. Mas o processo ele pode ter sido desagradável. Né? Isso é Saturno, mas o produto final ele pode sim ser bom. Né? E se a gente pensar, por exemplo, Júpiter, né, Vênus, né, que falam de coisas que são sempre agradáveis, mas que não, em seus resultados não são benéficos. Por exemplo, não são sempre benéficos. Né? Vamos imaginar aqui Vênus ou Júpiter, contrário ao secto da carta, né? Então Júpiter durante a noite, né, na casa 6, num signo que ele está mal, né, ou ali em contato com Marte, um contato ruim com Marte, podendo aí agregar uma retrogradação ou uma combustão. Então ele vai somando diversos pontos para produzir alguma coisa que seja ruim em seu produto. Vamos imaginar uma enfermidade. Então a pessoa pode comer muito, a pessoa pode comer errado, e aquilo vai ser bom para a pessoa em termos de experiência, mas a pessoa pode desenvolver, por exemplo, diabetes, pode desenvolver uma doença como produto final. O processo foi agradável, mas aquilo, em termos de resultado, foi ruim. Então, diferenças entre um planeta maléfico essencial que pode gerar um produto bom, né, quando ele é acidentalmente benéfico, e quando um benéfico essencial, ele pode, através de processos agradáveis, gerar um produto ruim, quando ele é um maléfico acidental. Muito bom. E é bem interessante essa questão dos excessos de benéficos, né? Porque é muito curioso, né? Um excesso de doce, ele pode, sei lá, virar uma diabetes, alguma coisa assim, né? Um excesso de sal, de comida, de churrasco, de vinho, Exato. enfim, né? As coisas benéficas em excesso também são prejudiciais. Dinho, maléfico e benéfico debilitado agora, assim, como que a gente pode olhar, né? Porque você deu um exemplo sensacional, né? De um Saturno na 10, ali, de repente, domiciliado, ele vai trazer dificuldade, mas ele quase que garante para a pessoa, né? No final dessa pessoa fizer a lição de casa direitinho, que ela chega lá, né? Agora, e quando a gente tem aí esses maléficos ou os benéficos já debilitados, assim, ou fora de secto, ou né, assim, uma condição mais aflita? São fatores que vão se somando, né? Por exemplo, sempre é conveniente que um planeta esteja nas suas dignidades, né? Seja um benéfico, seja um maléfico, né? É claro que sempre lembrando, né, quando a gente está tratando de planetas mais lentos, como Júpiter e Saturno, isso demora para acontecer, né? Demora para eles entrarem numa debilidade, demora para eles entrarem numa dignidade. Então, é uma informação, né, que tem que ser levada em consideração, talvez com peso menor
por exemplo, do que uma posição por signo da Lua, do Sol, de Mercúrio, Marte, enfim. Mas sempre é conveniente que o planeta esteja nas suas dignidades, e não apenas domicílio, né, mas uma exaltação, né, uma triplicidade, né, dignidades menores combinadas. Né? Agora, um planeta maléfico essencial, tá? Marte e Saturno, se eles estiverem nas suas dignidades, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui um Marte em Áries, tá? Mas, por exemplo, a carta, ela é uma carta diurna, tá? E esse Marte em Áries, ele aparece na 8, né, ferindo o Sol, né, ou ferindo a Lua, ele, apesar de estar nas suas dignidades, ele pode representar algum perigo, ele pode representar, né, algum corte ao longo da vida, né, algum evento mais abrupto, uma cirurgia, né, ainda que ele esteja no seu domicílio. Né? O que ele pode proporcionar nesses casos? Resolução. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, ao contrário, Marte em Câncer na 8, né, ferindo também esses pontos que eu falei, aí se torna algo mais problemático. Né? Existem algumas correntes que falam, né, que quando o maléfico está nas suas dignidades e determinado assuntos ruins, ele é mais perigoso. Depende, né? É que ele é mais efetivo, né? Ele é mais efetivo. Né? Por exemplo, o Marte em Áries é mais efetivo para cumprir os seus assuntos do que o Marte em Câncer, do que o Marte em Libra. Se os assuntos não forem bons... dele é mais constante, né? Uma expressão mais constante. Mais... Exato, exato. Né? Às vezes, por exemplo, Marte em Libra, ele pode trazer ali problemas para a seara afetiva, né? Levar violência para essa área, né? Alguns problemas desse tipo, né? E o Marte em Áries, ele está com aquela propriedade, né? Com a lâmina completamente quente ali, né? Afiada para aquilo, né? Mas, convenientemente, é sempre conveniente, aliás, que esses planetas estejam nas suas dignidades, mas tudo depende, né, dentro do contexto da carta que eles estão. Né? E os benéficos, obviamente, né, é sempre melhor que eles estejam nos seus signos, né, nas suas fortalezas, né, em locais que eles gozem de dignidade. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Júpiter, né, que tem debilidade maior em Capricórnio, em Virgem também, porque é frio e seco, né, contraria ele, em Gêmeos menos, porque ele se afiniza com as qualidades primitivas. Mas se tiver, por exemplo, Júpiter nesses signos, né, numa casa boa, como a primeira, né, como a 10ª, casas angulares, né, ou estiver em casas benéficas sucedentes, como a 5, como a 11, será um planeta, né, que vai operar também favoravelmente, né, claro, obedecendo outros critérios. E se esse planeta, né, por exemplo, Júpiter, estiver em Sagitário, né, que é o melhor signo para ele estar, né, mas ele estiver retrógrado na 12, se ele estiver combusto na 6, né, e recebendo ali talvez uma aflição de Saturno, de Marte, ele vai ter muito pouco a entregar, muito menos do que um Júpiter teoricamente debilitado, né, pela sua posição em Capricórnio, em Virgem. Né? Então tudo depende de uma conjunção de fatores, que é aquilo que a gente convenciona chamar de estado cósmico do planeta. Sensacional, Dinho. Deixa eu dar boa noite aqui para o Eduardo Filho, Gil Correia, Andréa Garção, Fauzi, Cabez, Lari, tem uma galera assistindo a gente aqui. Dinho, por que algumas correntes aí mais modernas, contemporâneas, não usam essas nomenclaturas, né? Assim, quais impactos que isso pode trazer na interpretação de uma carta? Eu acompanho, né, o trabalho de alguns astrólogos modernos e eu vejo que os melhores, né, sempre utilizam o sistema de dignidades da astrologia clássica, né, inclusive até a própria natureza, né, respeitam a própria natureza que é intrínseca, por exemplo, a Marte e Saturno, enquanto maléficos, né, por esses motivos, né, que foram expostos, e também utilizam os outros planetas, né, Urano, Netuno, Plutão, que acho que para quem estuda, há muito ainda a estudar sobre eles, né? Mas, é claro, existem vertentes da astrologia moderna que são mais psicológicas, né? Na sua interpretação, né? Então, como se todo o mapa falasse sobre o indivíduo, né? E também tem, talvez, um certo pudor em falar de algo que soa, digamos, maléfico, como malefício, como ruim, como dano, e isso pode pegar mal, por exemplo, numa interpretação, né? E, na verdade, não é assim, né?
se tratam de processos. É claro que, se for para dar um voto, Marte e Saturno, eles se apegam mais a assuntos ruins, experiências ruins, sim, mas depende totalmente do mapa e eles podem representar êxito, né? Marte e Saturno, eles têm regência sobre elementos fundamentais da vida, né? Saturno é a ordem, a estrutura, é aquilo que é sólido, sem solidez, nada continua, né? São os ossos, são os dentes, a pele, né? Marte é o sangue, a nossa capacidade de defesa, né, no momento crucial, no momento de risco, né? Então, eles têm propriedades fundamentais sobre as nossas vidas, né? Mas eu acho que tem esse pudor, talvez pelo próprio termo, né, e por uma forma errônea de interpretar esses termos, associando maléfico a mal, a ruim, a coisas ruins, e não vamos falar dessas coisas, que é melhor, talvez isso assuste um pouco as pessoas. Muito bom. Acho que rola, não sei, né, de repente alguma associação de maléfico com maligno e, de fato, como você falou, de repente entra uma Malvado. coisa, uma coisa, né, moral, assim, né, mas Exato. enfim, né, é uma pergunta que eu queria te fazer, porque de fato a gente vê algumas pessoas até meio que renegando e querendo ressignificar. Não, isso aí, Saturno não é. Enfim, né? Às vezes eu acho que é desconhecimento também dos fundamentos astrológicos. Né? E tem uma condição. Perdão, Não, te são interrompi. fundamentos primordiais, né? É a base, o início do estudo, né? Sim. E, Dinho, tem uma outra condição que eu acho interessante também, né? Que é a condição de cerco, né? Você pode falar um pouquinho, né? Que a gente tem, para quem talvez não conheça, né? O cerco é uma condição que você tem dois maléficos ali, né? Cercando por aspecto, né? Um planeta, né? Você pode explicar um pouquinho como essa configuração funciona? O Isso. sitiamento? O sitiamento é uma condição grave, né, que um planeta pode experimentar, que é quando ele está entre os raios de Saturno e de Marte, né. Então, por exemplo, é claro, o sitiamento clássico seria ele se separando de uma conjunção, né, mais grave, digamos assim, né, mais importante, de uma conjunção de Saturno, uma conjunção de Marte, e se aplicando ao outro, né? Seria como um homem, né? Uma analogia aqui, que está entre dois inimigos, né? Em má companhia. O contrário seria, né, um planeta que está entre Vênus e Júpiter, né? Está entre amigos, né? Então, um planeta sitiado, né? Que além da conjunção, a gente pode considerar num grau mais severo também quando ele está em quadratura, né, separando de uma quadratura, né, seja de Saturno ou Marte, se aplicando ao outro maléfico, né, e também a oposição, mas é claro, também podemos considerar por aspecto fluente, né, um sextil, um trígono, né, mas resumidamente é quando ele sai de um aspecto com maléfico e forma outro aspecto com outro maléfico. Isso sempre será ruim? Depende, né, depende se há recepção, né, se existe alguma circunstância mitigatória, né, mas de uma forma sintética é uma condição adversa que o planeta experimenta, né, como se estivesse entre dois inimigos pela própria natureza essencial de Marte e Saturno de serem destemperados, né. Então, dependendo do contexto da carta, esse sitiamento ele pode ser agravado ou ele pode ser mitigado na sua representação. E também a gente pode ter o cenário oposto, com os benéficos, né? Ele pode ter um auxílio, de repente está separando de uma Vênus, aplicando para um Júpiter, correto? Exatamente. É a situação oposta, né? Você está saindo da presença de um amigo e encontra outro. É um mapa bem... um mapa sortudo, vamos dizer Bem assim, né? sortudo, bem sortudo. E, Dinho, como que você vê, assim, você falou das recepções, né? Como que você vê uma recepção, assim, primeiro entre dois maléficos, assim, você acha que cria um campo de malefício maior no mapa, um desafio maior para o dono do mapa? Eu me lembro agora, acho que é Abu Mashar, né? Que tinha falado que às vezes o nativo escapa, né, de algum problema representado por Saturno e Marte, porque ambos, né, um e o outro, geralmente quer derrubar, né? Saturno e Marte são inimigos, né? Então é uma coisa que é intrínseca a eles, né? Não é porque eles são maléficos que eles são amigos, né? Então eles têm propriedades que são distintas, né? Ambos são secos, né? Mas um é quente, outro é frio, um é rápido, outro é lento,
né? Um representa a jovialidade, né? A virilidade, outro representa a decadência, a velhice, então eles têm muita coisa de diferente. Mas a recepção entre maléficos, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, Saturno em Escorpião, Marte em Aquário, uma quadratura, tá? Que além da recepção, nós vamos ter uma relação por antícios, né? Antícios, só fazendo uma breve explicação, são pontos, né, da eclíptica que têm a mesma declinação. Então, são signos que, quando o Sol passa, né, ele tem a mesma declinação, seja ela sul ou norte. Tá? Isso acontece com Escorpião e Aquário. Eu vejo assim, ó, como um acordo entre inimigos, tá? Porque existe o aspecto hostil, eles estão num conflito, não um conflito completo, como seria uma oposição, mas numa relação conflituosa. Isso seria como se estivessem disputando influência, território, né? Eles não se dão bem. Mas como um ocupa a casa do outro, né? E não há o interesse de que o outro cause problemas lá, eles entram em acordo, né? Mas não é um acordo bonitinho, não é um acordo, digamos, que vai ser que as coisas que nada vai acontecer, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi, né? E tinha justamente esta configuração, né? Por exemplo, Saturno em Escorpião, Marte em Aquário. A pessoa passou por várias cirurgias, né? Porque tinha uma ligação com o corpo, esta quadratura, né? Envolvia o ascendente, envolvia o lote da fortuna. As cirurgias, elas aconteceram, né? As debilidades, elas não deixaram de se produzir. O que a recepção, ela me mostra, nesse caso, entre os maléficos, como algo bom. As cirurgias aconteceram a contento e não houve sequelas nenhuma, né? Não houveram sequelas. Então, é algo, né? É um acordo, se aperta a mão no final, ainda que a contragosto, Marte e Saturno, mas as coisas dão certo. Muito bom. Dinho, tem uma pergunta aqui da Melissa Sigolo. Qual a relevância do conceito maléfico e benéfico em astrologia horária, seja com relação aos significadores da questão ou com relação a planetas soltos que aspectam os significadores? Por exemplo, né? A gente pega uma questão qualquer, tá? Até antes de entrar no aspecto, né, ao significador. Por exemplo, você encontra ali Júpiter angular na 1, Júpiter na 10. Já tem já dá aquele cheirinho de sorte de que vai acontecer, né? Se a gente vê, por exemplo, Saturno nos ângulos, né, já há um quê ali de não, né? Então, por exemplo, se o significador, né, da questão, o significador do nativo, se a Lua, né, a Lua na horária é mais importante, e muitas vezes ela é o significador principal do querente, né? Nós temos ali, ó, se pergunta sobre algo que se quer realizar, né, que se quer que aconteça, né, e nós temos ali a Lua sendo impedida por um maléfico, né, um aspecto hostil, que impede aquele planeta de fazer contato justamente com um objeto. Vamos supor, com o regente da casa 10, a pessoa quer saber se vai conseguir um emprego, né, se vai conseguir alguma coisa melhor. E justamente quem deveria se aplicar é obstruído ali por um aspecto de Saturno ou de Marte. O diagnóstico, né, o julgamento é frustração, né, do objeto, frustração da questão. Não acontece pelos assuntos que são representados por aquele planeta na carta, né? Há essa obstrução, né? Então, para a realização, por exemplo, de um maléfico, maléficos realizam também, né? Dentro da astrologia horária, né? Desde que eles sejam, por exemplo, significadores, né, ali do quesito, né? E eles estejam em circunstâncias, né, das suas dignidades, né? Mas eles sempre vão realizar de um modo imperfeito, né? É claro, a astrologia horária é um pouco diferente, o pessoal que está acompanhando, né, tem esse julgamento objetivo, assim, né? Então, por exemplo, a tendência é que Saturno e Marte digam não, e que Júpiter e Vênus digam sim, né? Mas quando há esse aspecto, né, a tendência é de frustração ao objeto da questão. Maravilha, Dinho. Para quem está chegando agora ou para quem não estuda astrologia, a astrologia horária que o Dinho está se referindo, é um uso oracular da astrologia em que você faz uma pergunta para o céu do momento. Você não abre o mapa da pessoa que está fazendo a pergunta. A pessoa te faz uma pergunta, o astrólogo, então, no momento que ele entende a pergunta, ele abre o mapa para aquele momento e o céu daquele momento vai dar a resposta. É uma técnica que eu admiro demais, eu ainda não pratico, mas está na lista de cursos aí para 2024, porque é maravilhoso
E é muito sensacional ver astrólogos que já dominam essa técnica demonstrando, porque realmente é um uso incrível da astrologia. A Debzinha Lacerda escreveu aqui: tem o Marte na casa 1 e Saturno na 12, ambas em Leão. Marte na 1 e Saturno na 12. Aqui a gente já observa o sistema quadrante de casas, né? Porque em tese, por exemplo, se a gente for pegar a astrologia helenística, né? Claro, eu não estou enquadrado em uma única corrente específica, né? Inclusive até eu tenho uma predileção pelos árabes, né? Ainda. Mas, por exemplo, Saturno e Marte em Leão, eles estariam no mesmo signo, né? Então, pela astrologia helenística, eles estariam, inclusive, em conjunção. É claro que conjunção é mais importante quando os planetas estão, de fato, misturando os seus raios, né? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, a Saturno está no primeiro grau de Leão, Marte já está no 27 lá, já há um grau de separação imenso, né? Uhum. Mas, por exemplo, Saturno na 12, ele é um planeta que está jubilado, né? Ele está na sua alegria. Claro que a alegria de Saturno não necessariamente a alegria da pessoa, mas Saturno na 12, no mapa que é diurno, por exemplo, né, que ele esteja, né, nas suas... claro, em Leão ele não vai estar nas suas dignidades, mas ele pode estar nos seus termos, né, recebendo bons aspectos, sem reger casas maléficas. Enfim, não necessariamente vai ser um grande problema. Marte na 1, né, se a gente pegar ali a Marte no ascendente, ele faz geralmente, né, claro, isso aí são características gerais que têm que ser levadas, né, ao contexto de interpretação do mapa. Pode fazer a pessoa muito arrojada, a pessoa muito envolvida com riscos, e esses riscos às vezes podem recair sobre a pessoa, né, mas faz uma pessoa muitas vezes destemida, né, que gosta de algum desporto, né, algum esporte mais radical, são possibilidades. E é interessante, né, o tempero que um planeta na casa 1 ele dá, né? Porque ele é uma azeitoninha especial ali naquela fatia da pizza que você fala, rapaz. Às vezes a pessoa ela é praticamente traduzida por aquele planeta, né? Uhum. E tem condições também, eu estava lembrando aqui, se eu não me engano, acho que é o mapa do presidente Lula, que ele tem Marte e Saturno conjuntos em Câncer, né? Que é uma dupla debilidade, né? Acho que é um cenário bem desafiador, eu acho, para quem tem essa configuração no mapa, mas não impede que a pessoa se torne um presidente, por exemplo, né? Eu acho que é uma reflexão interessante, porque você tem dois maléficos debilitados, né? E ainda assim eles não te condenam ao fracasso, vamos dizer assim, né? Até é uma pena que não se tenha, né, um acesso. Claro, existem mapas disponíveis, né, ao mapa do Lula, assim como o mapa de outras pessoas, né, que foram relevantes de um modo ou outro, né. Mas como bem falou o Paulo, né, uma conjunção como essa, ela tem um grau aflitivo, né. Marte em queda, em Câncer, Saturno no seu exílio em Câncer, né. Mas onde eles estão, né? Por exemplo, eles estão na 10, eles estão na 9, eles estão na 6. Então, eles vão afligir muito alguma região, né? Mas não necessariamente será uma região que falará, por exemplo, de prestígio, uma região que vai falar, por exemplo, né, ou vai falar, por exemplo, da saúde. Outra pessoa que eu me lembro que tem essa conjunção é o David Gilmour, do Pink Floyd. Olha só, é o pessoal de 45, né? De 1945, eu acho. É, A Gal Costa, se eu não me engano, eu acho que ela tem também outro dia. A Lô Gabriela, do Eixo Terra-Céu, que é um outro Instagram muito legal de astrologia tradicional, ela postou uma análise do mapa da Gal e eu vi que tinha uma diferença de um mês ali pro Lula. Acho que se bobear, se bobear, a Gal também tem, eu não me lembro agora se ela tem essa configuração. Mas é curioso, né? E acho que o oposto pode acontecer também, né? De uma pessoa, de repente, ter dois benéficos ali fortes juntos, né, assim, na casa um, e você ter de repente, uma abordagem da pessoa de vida mais positiva, ou mais leve, né, ou mais, como que eu vou dizer, mais benéfica mesmo, né, sendo até redundante. exatamente. E muitas vezes, por exemplo, se a gente pegar Marte e Saturno, né, em conjunção, às vezes a pessoa é representada por aqueles planetas. Né? Às vezes a pessoa é aqueles planetas, né, seja por uma regência de ascendente, né, seja por ter o governo, né, poder sobre a qualidade da alma da pessoa, né, e Marte e Saturno conjugados, né,
seja pela conjunção, seja por um aspecto mais difícil, faz pessoas duras, pessoas resistentes, né, que tomam decisões difíceis, né, que resistem muito às intempéries, né, que podem ser levadas lá a uma situação muito difícil e elas conseguem, elas continuam, né, elas são derrotadas com muita dificuldade. Você acha que pode dar um caráter de resistência ou de resiliência para a pessoa, dar uma casca grossa para a pessoa suportar as cacetadas? Marte e Saturno dão casca grossa. Legal. Dinho, a gente tá quase chegando no final, mas antes eu queria saber, assim, quem quer estudar, quem quer aprender contigo, você está dando curso, como as pessoas que querem entrar em contato aí com o teu trabalho e de repente até aprender contigo, fala um pouquinho do que você está fazendo aí, se você tem algum curso, se você está dando mentoria, alguma coisa do tipo? Curso estruturado no momento não, mas é um projeto que eu pretendo colocar em prática em breve, né? Por enquanto as pessoas podem me acompanhar através dos canais todos, né, que eu atuo, né? Tem o blog, né, de astrologia tradicional, que foi o primeiro, né? Tenho as páginas tanto no Facebook quanto no Instagram de astrologia tradicional e tenho também o canal no YouTube, né, com o mesmo nome. Então as pessoas podem me contatar e acessar o conteúdo que eu venho produzindo já desde 2017. Olha, conteúdo de primeira, gente. Se vocês curtem astrologia, estão vendo agora o Dinho pela primeira vez, já corre, já lança lá Dinho Astrologia Tradicional, vale muito a pena. É conteúdo bom, sólido e sóbrio, principalmente, sem muita viagem, assim, sem nenhuma viagem, na verdade. E, Dinho, tem mais uma pergunta aqui da Marijuca. Ela falou que tem o Saturno na casa 12 em Capricórnio, tá domiciliado aí, e Marte na 10 em Escorpião, conjunto à Fortuna. Marte na 10, conjunto à Fortuna. Então, por exemplo, se a gente pensa isso, não sei se a carta é diurna ou noturna, né? Então, vamos focar primeiro no Marte, né? Marte Escorpião é uma posição excelente, né? Porque Marte, ele tem excesso de calor e de secura, Escorpião é o domicílio de Marte, né? E é um domicílio de água, né? Que é frio e úmido. Então, ali ele tem poder e ele tem moderação. Então, uma indicação de Marte em Escorpião na casa 10 são ofícios, são atividades marciais, né? Então, posições de comando, provavelmente isso indica uma pessoa que terá uma liderança, né, que pode, de fato, trabalhar com questões militares, né, atividades que envolvam ambientes militares, ambientes policiais, né, e isso promete, né, claro, a depender do resto da carta, promete uma posição de muita honra, de muita elevação através dessas atividades. É claro que Marte na 10 ele pode fazer com que a pessoa, às vezes, seja algo de alguma inveja, né, seja atacada, né, pelos seus pares no ambiente, mas é a pessoa que tem toda a condição, todo o poder para vencer isso, né, para estar acima dessas circunstâncias, né, certamente dá poder, dá controle e dá uma carreira sólida para a pessoa. Mas, é claro, tem que trilhar um caminho marcial, um caminho de esforço, um caminho de dedicação, né, e de luta, né, de batalhas. Mas de batalhas que não são tão áridas, porque Marte está numa boa condição e, como ele está no seu domicílio, ele promete vitória. Saturno na 12 em Capricórnio, né, ele está jubilado. A casa 12 é uma casa, né, que fala, né, de doenças crônicas, né, fala de coisas que muitas vezes a pessoa impõe a si mesma, né, mas, por exemplo, a casa 12, ela fala de ambientes de confinamento, né, então muitas vezes vamos pensar que outro planeta, né, que esteja, né, não sei qual é o significador profissional, provavelmente é Marte, ele faça um aspecto com Saturno, né, então isso pode fazer com que a pessoa trabalhe, né, de uma forma bastante natural, né, em ambientes de confinamento. Quais são os ambientes de confinamento? Né, prisões, hospitais, né, isso pode, né, ser algo que também traga lucro para a pessoa, principalmente se a carta for uma carta diurna, né, e tiver um bom aspecto aí, por exemplo, envolvendo o regente da casa 2, né, e ela falou também, né, que o lote da fortuna está com Marte, né, então isso dá uma dupla condição de angularidade também para o planeta, né, provavelmente o significador profissional é Marte e vai desenvolver alguma atividade aí referente, né, relativa a esse planeta com naturalidade.
Putz, sensacional, Dinho. E falando em fortuna ainda, como que você vê a fortuna conjunta maléfico, assim? De uma maneira essencial, complicado. Tá? Mas, por exemplo, esse exemplo que foi dado aqui, né, Fortuna em Escorpião, Marte Escorpião. Né, a fortuna é de Marte. Né, claro que vai dizer ali alguma propriedade, alguma sensibilidade nas regiões do corpo que são correspondentes a Escorpião, né? Os pontos elegíacos da carta, né, os pontos vitais, Sol, Lua, o ascendente, a fortuna, são pontos que são mais sensíveis, né? São os pontos vitais. Mas, por exemplo, quando não há o maléfico ele não tem dignidade ali, por exemplo, vamos pensar Marte em Câncer, Fortuna em Câncer. Tá? A tendência é de maior prejuízo, seja em termos de saúde, seja em termos de prosperidade tá? Material. A fortuna tem a ver com prosperidade material. Né? E eu acrescentaria também os aspectos né, mais difíceis, né, como quadraturas, como oposições ao lote da fortuna enviadas tanto por Saturno quanto por Marte, principalmente quando não há recepção. Mas, em tese, em síntese, aliás, é bom quando a fortuna está com benéficos e não é bom quando ela está com maléficos. Mas depende da recepção. Também uma fortuna com Júpiter em Virgem na sexta casa também não vai trazer benefício. Sensacional, Dinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes da gente encerrar. A Lesibili Fabi falou que tem Marte Escorpião também, só que na 9. Aí, precisava saber mais dados aí para falar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. O DGLS.Araújo falou: recomendo, ele já leu o meu mapa e acertou tudinho. Qual é o nome dele? DGLS.Araújo. Acho que é o Douglas Araújo. Abraço. Grato pelas palavras. Olha aí. Deixa eu dar uma boa noite também para Priscila, para o Eduardo, moça bonita, galera que está chegando. Estão chegando no final, gente. A gente já está acabando aí esse papo com o Dinho sobre os planetas maléficos e benéficos. Lembrando que esse papo ele fica salvo aqui nos Reels e também vai para o YouTube. Vai lá para o meu canal, @PauloNapoli, e também passo para o Dinho. Depois, se ele quiser subir, sobe para o dele também. E a gente vai dividindo esse papo aqui com quem está aí querendo saber mais sobre os maléficos e benéficos na astrologia. Dinho, quer fazer suas considerações finais aí sobre o uso dos maléficos e benéficos? Eu acho que é um conceito primordial, né? É um conceito que deve ser trabalhado com tranquilidade, porque não significa boas coisas e coisas ruins, né? Eu acho que a astrologia sempre trabalha na busca do equilíbrio, né? Então, tudo aquilo que for moderado, tudo aquilo que for favorável à vida é bom, né? Tudo aquilo que destoar disso, seja pelo excesso né, de calor, de secura, de frieza, vai trazer mais problemas, né? Então, são conceitos que devem ser trabalhados, devem ser abordados por aqueles que estão chegando à astrologia, né? Que são estudantes, que desejam depois ter uma formação maior, né? Também atender, né? A gente não falou aqui do Sol, né? Ah, verdade. Embora eles não falou do Sol, né? Por favor. E também de Mercúrio, né? Porque, por exemplo, o Sol, né? O Sol que a gente vê todos os dias, né? É benéfico, né? Só que o Sol ele tem o seu benefício à distância. Por quê, né? Quando um planeta ele está muito próximo do Sol, ele é invisível, né? Primeiro ele fica sob os raios do Sol, né? Passa a ser invisível no céu e depois ele entra em combustão. Então, o que significa combustão? Significa que o planeta ele é queimado pelo Sol. Tudo do ponto de vista aparente, né? Tudo é aparente, né? Aquilo que nós vemos aqui da Terra. Então, o planeta ele acaba se esfacelando nos seus significados. Então, o que seria pior? Um planeta estar em conjunção com Marte, com Saturno, ou estar combusto? Talvez, muito provavelmente, a combustão seja pior, né? Porque Marte aflige, Saturno aflige, mas o Sol ele provoca o esvaziamento daquele conceito, de tudo aquilo que o planeta representa. É claro que vai depender da carta, vai depender da casa, né? Se o planeta está, por exemplo, em domicílio, se ele está em exaltação, ele vai ser muito pouco afligido, né, pela combustão. Mas a combustão é uma severidade, né, em termos de circunstância que um planeta experimenta. Né? Neste caso, o Sol age como um maléfico, né?
circunstancial, acidental. Então, o Sol é bom à distância e perto ele não é bom. E Mercúrio ele é um planeta que depende, né? Mercúrio é o planeta do depende, né? Ele é o planeta que variável, né? Conversível, né? Então, se ele se associa com maléficos, e aqui a gente tem sempre que pensar, maléficos é o conceito integral, né? Não é simplesmente se associar com Marte e Saturno que ele vai ser ruim e com Vênus e Júpiter que ele vai ser bom, mas com planetas que estejam mal colocados, né, fora de dignidades, em casas ruins, Mercúrio ele vai tender, né, a ser um maléfico, né? E se estiver associado a bons planetas, né, planetas nas suas dignidades, benéficos essenciais, Mercúrio vai tender a ser um planeta com uma operação benéfica na carta, né? Então é importante tratar disso também. Certíssimo, Dinho. Olha, tem mais duas perguntinhas aqui antes de deixar você ir embora. E a Lua na zona combusta? A Rita Segreto perguntou aqui. A zona combusta é uma região ali, né, que vai dos 15 graus de Libra aos 15 graus de Escorpião. Também é uma aflição a mais a Lua, né? Mas eu diria que das aflições não é a pior, né? Então, por exemplo, claro, quando a Lua está na via combusta e está em Escorpião, né, ela está em queda, né? Então, parte dessa via combusta coloca a Lua em queda, né? E, é claro, aí vão se somando outros fatores, né? Por exemplo, a Lua ela está ligada a Marte, ela está ligada a Saturno, ela está minguante, ela está concordando, ela está discordando de Marte, né? É durante o dia, é durante a noite, mas apenas pelo fato dela estar na via combusta, no mapa natal, não é algo visto, digamos, como problemático. E também tem a questão dos nodos, né? O eixo nodal, ele também tem algo que a gente pode linkar aqui com maléfico e benéfico, né? Principalmente o nodo sul. Os nodos, né, para quem não sabe, são aqueles pontos que ligam a órbita da Lua com a órbita da Terra, né, que para nós aqui é a órbita do Sol. Então, quando o Sol e a Lua fazem conjunção ou oposição perto desses pontos, nós temos um eclipse. Então, os pontos de eclipse eles também podem trazer algum tipo de malefício, mas principalmente o nodo sul. Então, a pessoa tem, sei lá, Vênus em conjunção com o nodo sul, a pessoa tem um planeta qualquer em conjunção com o nodo sul. O nodo sul ele tem um componente também que pode ser conectado ao conceito de maléfico. O nodo norte ele tem uma analogia com Júpiter, né, uma ligação mais de aumento, né, de abundância, embora ambos eles tragam uma ideia de descontrole, né, por causa justamente instabilidade, justamente por causa dos eclipses, né, mas eu conectaria mais o nodo sul mesmo a malefício e o nodo norte, sei lá, com benéfico, né, pode ser algo que fomente até uma fortuna. E é interessante, por exemplo, o nó do sul conjunto ao ascendente, né? Tem aforismos que falam, que às vezes aparece até algum sinal na expressão, né, física da pessoa, tem alguma cicatriz, pode dar alguma, né? É bem curioso como esses outros pontos também, né, podem se tornar maléficos, né? Assim. Exatamente. Você falou de cicatriz, né? Um planeta que tradicionalmente ele vai representar alguma cicatriz na pessoa é Marte. Marte no ascendente. É muito comum. Muito interessante, né? Porque pode ser uma coisa, de repente, sei lá, uma coisa natal, mas com um Marte na 1 a gente imagina alguém que está orientada para ação, né? Uma Exato. primeira pessoa que está em movimento. Exatamente. E se expõe, né, a riscos e eventualmente isso pode ter alguma consequência. Legal, Dinho. Olha, tem a Marijuca, ela perguntou aqui, Marte ingressando sob o Sol na Revolução Solar, ambos em Escorpião. O que esperar? Em Revolução Solar, geralmente a gente pode interpretar assim, a grosso modo, né? Quando um benéfico ele ingressa sobre um maléfico, benefício. Quando um maléfico ingressa sobre um benéfico, malefício. Mas tudo isso precisa ser muito bem ponderado, né? Então, pelo que eu entendi, Marte
ele está ocupando a posição do Sol, está em conjunção com o Sol na revolução solar. Mas, claro, tem circunstâncias aí que mitigam, né? O fato de Marte estar em Escorpião. Então, o Sol está encontrando o seu dispositor, né? Mas, claro, isso pode ser mais importante se algum deles for o regente do ano, né? Se eles estiverem ativos por alguma outra técnica. Mas apenas o ingresso de Marte pelo Sol, sendo em Escorpião, não há uma indicação, ainda que isolada, de algum malefício maior. Sensacional, Dinho. Bem, acho que a gente já está então chegando no final aqui. Dinho, eu queria agradecer aí, cara, por esse papo incrível. Assim, foi muito bom falar contigo. Obrigado por dividir aí teu conhecimento com a gente aí. Acho que para quem nunca ouviu falar desses termos ou só ouviu aí de orelhada, acho que deu para sacar um pouco, né, qual que é esse jogo de força que acontece no mapa, que pode acontecer com esses planetas, né? E eu espero te chamar novamente para a gente trocar outras ideias aí, que teu trabalho é muito legal, cara, e espero aí que você continue produzindo muito conteúdo, fazendo muita postagem legal, porque o teu material é realmente, cara, é para compartilhar e dividir com a rapaziada, porque é muito legal mesmo. Queria agradecer mais uma vez aí e desejar boa noite aí. Paulo, agradeço pelas palavras, então, e foi um prazer e certamente estaremos à disposição para outras oportunidades. Sensacional, Dinho. A todo mundo que assistiu aí, boa noite a todas e todos. Lembrando que essa live fica salva aqui nos Reels e também no YouTube, no canal @Paulo Napoli. Então confere lá, se você chegou agora, o Dinho trocou aqui uma ideia de altíssimo nível, trouxe muito conhecimento relevante. Se você está começando a estudar astrologia agora, quer estudar astrologia, já assiste essa live, porque, cara, já muita coisa vai ficar clareada aí na tua mente. Você vai sacar aí já muita coisa que a gente ouve, às vezes, de orelhada, e que hoje foi desmistificado aqui nesse papo com o Dinho. Então, Dinho, grande abraço, obrigado aí, e semana que vem... Paulo, agradeço a volta, presença de todos aqui na live. Maravilha. Semana que vem estamos de volta com mais uma live. Semana que vem tem uma live um pouquinho diferente. Durante a semana eu conto para vocês. E é isso, gente. Grande abraço, Dinho. A gente se vê na semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.